Oi, pessoal. Eu queria ter todos os meus 100 minutos de aula, ou até mesmo algumas aulas, que era para falar com vocês de um poema tão complexo e tão rico como A Máquina do Mundo, do Drummond. Mas nós só vamos ter o espaço de uma videoaula, então eu tive que fazer uma escolha, que eu já vou mostrar para vocês. Essa escolha não esgota o poema, que é estudado já faz anos e ainda tem coisa para ser falada sobre ele. Porém, né, mesmo eu fazendo uma escolha, pode ser que o vídeo fique um pouco longo. E se ficar um pouco longo, o que nós vamos combinar é que você vá assistindo aos poucos. Assiste um pouco, depois dá uma pausa, toma um café, uma água e volta a assistir, tá bom? De qualquer forma, o que eu vou mostrar aqui para vocês é uma interpretação que já vai dar uma boa ideia da importância do poema. O caminho interpretativo que eu escolhi com vocês foi o da intertextualidade. Intertextualidade é o nome dado à citação de um texto em outro texto. É quando um texto aproveita elementos que seja do outro texto. Então, essa citação é também aquela que é colocada entre aspas, quando a gente copia o que o outro disse, e por isso tem que demonstrar o que é a minha ideia do outro. Mas existe também uma citação, um aproveitamento do texto do outro que às vezes não é tão evidente assim. Ou seja, a intertextualidade é o diálogo entre dois ou mais textos. Esses textos podem ser textos verbais, escritos com palavras, ou não verbais. Por exemplo, o aproveitamento de um quadro dentro de um texto, ou, né, se são dois textos verbais, de um texto escrito dentro de outro escrito. Então, essa intertextualidade, ela é muito importante para a literatura, mas não só para a literatura. Na realidade, todo texto, todo discurso é dialógico, ou seja, conversa, cita, tem intertextualidade com outros discursos. Quando nós falamos, defendemos uma opinião, por exemplo, ela não veio só da nossa cabeça. Nós estamos dialogando com outros discursos antes dos nossos, que nós ouvimos e repetimos. Quanto mais nós formos conscientes do diálogo que existe entre o nosso pensamento, o nosso discurso e outros discursos, maior qualidade vai ter a nossa comunicação. É claro que um poeta tão habilidoso como Carlos Drummond de Andrade tem bastante, ou muita consciência da intertextualidade que ele usa nos poemas dele. Então, nós vamos, eu separei para vocês 3 pontos de intertextualidade que tem no poema Máquina do Mundo. Para começarmos, vamos falar um pouco do aspecto formal do poema. Esse que vocês estão vendo aí é o início do poema, a primeira cena dele, em que o eu lírico diz que está andando vagamente numa estrada de Minas, isso ao lusco-fusco, que nós chamamos, aquele momento entre o fim da tarde e o anoitecer. E ele acaba se deparando com a máquina do mundo. Bom, olhando aqui esse início, nós já vemos que o poema é escrito em versos decassílabos, né? Então, se nós fizermos a escansão de todos os versos do poema, são todos versos decassílabos, divididos em tercetos. Então, no poema Máquina do Mundo, são 96 versos divididos em 32 tercetos. Todos são versos decassílabos e eles não têm rima entre si, portanto, são versos brancos. O fato de serem versos decassílabos divididos em tercetos já é um intertexto com a poesia de Dante Alighieri, principalmente o seu mais famoso poema, A Divina Comédia. A arte, né, o poema de Dante, A Divina Comédia, ele é todo dividido em 3. Né? Então, a Divina Comédia é uma unidade que é
dividida em 3 partes, né? E todos os cantos, né, todos os versos são divididos em tercetos. E a diferença que há entre o poema do Drummond e a escrita do Dante Alighieri é que Dante usa a rima terza ou a rima terceira. Ele faz uma rima de 3 em 3, que seria assim, ó, A, B, A, B, C, B e assim por diante. Enquanto que o Drummond não, ele usa versos brancos. De qualquer forma, né, o que significa lá para o Dante Alighieri sempre essa divisão em 3? Ele remete à Trindade, né, a Divina Trindade lá da Igreja Cristã Católica, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele usa sempre essa divisão em 3 para remeter a esse símbolo da Igreja Católica, né? Existe então aqui um pouco, né, no Drummond, a lembrança disso, falando de uma cultura, né, que é essa do poema do Dante Alighieri, né, e de uma época toda que nós chamamos de Renascimento. O Renascimento foi um movimento estético, filosófico e científico que vigorou na Europa entre os séculos XIV a XVI. As duas principais características do Renascimento é a revalorização da antiguidade greco-romana e a centralização do conhecimento no ser humano, né? Em vez de ser a centralização do conhecimento na religiosidade, como era na Idade Média, antes do Renascimento, né? Então, agora o conhecimento está centralizado no ser humano, portanto, na razão. Foi uma época de grandes descobertas científicas e tecnológicas. Então, houve descobertas na medicina, houve a descoberta da perspectiva, que mudou a arte, como também as produções arquitetônicas, pensando agora em cidades, porque os locais, os países se urbanizaram muito, né? As pessoas passaram a viver na cidade. E também é a época das grandes navegações. Nessa figura vocês veem um astrolábio, que é um instrumento utilizado para fazer a circunnavegação, que permitiu que os portugueses, principalmente, né, lá na época do Renascimento, conseguissem fazer a circunnavegação da Terra, ou seja, viajar a Terra completamente, né? E sair de um ponto e voltar a esse mesmo ponto. Porque, afinal de contas, desde a antiguidade, todos nós já sabemos que a Terra é redonda. Importante para a circunnavegação também é esse esquema aqui, que é o esquema ptolomaico, uma representação astronômica. Embora, né, tenha existido tantos avanços científicos no Renascimento, ainda se acreditava que a Terra era o centro do universo e que os outros astros, como o Sol, a Lua, as estrelas, eles tinham uma órbita em volta da Terra. Isso tem a ver com que mesmo que nós chegamos à idade da razão, a Igreja ainda era o poder dominante. E para a Igreja, a ideia é de que a Terra era colocada no centro como, né, a principal criação de Deus e as outras coisas orbitavam em volta da Terra. Então, esse esquema astronômico, ele é o esquema chamado ptolomaico, porque ele foi inventado na antiguidade pelo filósofo Ptolomeu. E ele representa, então está aqui a Terra no meio e esses círculos são as órbitas dos outros astros. Esse esquema, embora ele tenha sido criado lá na antiguidade, ele foi melhorado no Renascimento e o nome que se deu a isso, né? Muitas vezes essa representação era como se fosse feita
uma estátuazinha, né, uma, algo que fosse palpável, né, uma escultura, vamos dizer, e isso foi chamado de Máquina do Mundo, o que já lembra o poema do Drummond. Em seguida, né, já que falamos do Renascimento, isso nos leva a outro grande poema da época do Renascimento, o poema Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. É o principal poema da língua portuguesa. Os Lusíadas demorou todo esse tempo para ser escrito. Então, o Camões começou a escrever em 1556, perdeu tudo num acidente de navio. E depois ele terminou de escrever em 1571 e publicou em 1572. Aí está uma informação importante. Foi o primeiro poema épico português publicado, né? Ou seja, impresso. Os Lusíadas têm 8.816 versos decassílabos, divididos em oitavas. São 1.102 oitavas, ou seja, estrofes de 8 sílabas. Em rimas fixas, que são nesse esquema, AB, 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 CC. E essas rimas foram inventadas pelo Camões, tanto que elas se chamam rimas camonianas. Do que fala os Lusíadas, né? Ele conta vários episódios da história do povo português, mas a linha principal, a história, o arco narrativo principal é a história do navegador Vasco da Gama procurando o caminho das Índias, né, que foi a principal descoberta portuguesa na história da humanidade, né? Então ele vai passando por várias aventuras nessa tentativa de descoberta do caminho para as Índias. E dentro, né, dessas aventuras todas, chega um momento no canto 10º dos Lusíadas, em que ele encontra a deusa Tétis. Olha aí a conversa lá com a cultura greco-romana, né? Então ele encontra a deusa Tétis, que vai revelar a ele a máquina do mundo. O que significa isso? Nesse episódio, o Vasco da Gama recebe dos deuses, como recompensa pelos seus trabalhos pela humanidade, o conhecimento, o conhecimento com C maiúsculo. Então, ele recebe o conhecimento total e é revelado a ele o funcionamento do universo. O funcionamento do universo de acordo com o modelo ptolomaico, ou seja, ele recebe a máquina do mundo de presente da deusa Tétis, mas é a máquina do mundo feita pelos deuses, que revela a ele todo o conhecimento do universo, o que não é pouco, né, gente? Eu deixei no Moodle para vocês esse trecho, né, a parte do canto 10 dos Lusíadas, em que a deusa Tétis entrega para o Vasco da Gama a máquina do mundo. Né? Para não alongar muito o vídeo, eu não vou ler aqui com vocês, mas seria interessante vocês darem uma olhadinha para vocês verem como que o canto 10 dos Lusíadas tem bastante a ver com o poema do Camões. Então, aproveitem para ler o canto 10 e aqui nós vamos passar diretamente para o poema do Drummond, o momento em que ele encontra, né, a máquina do mundo e a máquina do mundo conversa com ele. Né? Vamos ler juntos, ó. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável. Então é um objeto perfeito, um objeto dos deuses mesmo, né? Ou de Deus. Pelas pupilas gastas da inspeção contínua e dolorosa do deserto e pela mente exausta de mentar, toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuxada no rosto do mistério, nos abismos. Abriu-se em calma pura e convidando quantos sentidos e intuições restavam a quem de os ter usado já perdera. Então ele mostra aqui que ele já está muito cansado, né, de andar pelo deserto. Esse deserto obviamente é metafórico, né, andar na solidão.
a mente exausta de mentar, então a mente exausta de pensar. Então ele já mostra que ele já está cansado. E mesmo assim ela se abre, né, para ele em calma pura, convidando todos os sentidos dele. Eu pulei um trechinho aqui, a gente continua aqui, ó. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão atestasse que alguém sobre a montanha, a outro alguém noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo. Então, a máquina do mundo fala com ele, mas fala dentro da mente dele, ele não consegue ouvir uma voz, né? Então fala direto dentro da mente do eu lírico. E o que que ela diz para ele? O que que ela oferece para esse eu lírico? O que procuraste em ti ou fora de teu ser restrito e nunca se mostrou, mesmo afetando dar-se ou se rendendo e a cada instante mais se retraindo? Olha, repara, ausculta essa riqueza sobrante a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética. Hermética é fechada. Essa total explicação da vida, esse nexo, nexo é sentido, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo se revelou ante a pesquisa ardente em que te consumiste. Vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. Então, o que a máquina do mundo oferece a esse eu lírico, né? A esse personagem que está aí? Ela oferece o conhecimento total, o conhecimento absoluto, conhecimento de todas as coisas, da ciência, a explicação da vida, o sentido, né, de tudo que existe. Então, é o conhecimento ilimitado. A oferta do conhecimento ilimitado faz a gente lembrar do terceiro intertexto, né? Então, o primeiro intertexto é na forma, lá com o Dante Alighieri. O segundo intertexto é no tema da Máquina do Mundo, com os Lusíadas. E agora mais uma parte temática, que é a oferta do conhecimento ilimitado, que dialoga com um outro poema importante da literatura ocidental. Eu vou passar aqui esse e chegar lá direto no Fausto. O Fausto é um longo poema dramático, ou seja, ele é um poema, mas ele é escrito para ser uma forma teatral, né? Para ser representado no teatro. O Fausto foi escrito pelo escritor alemão, talvez o principal escritor alemão, Johann Wolfgang von Goethe, que na verdade não é mais do Renascimento. O Goethe é do romantismo, ele é o fundador do romantismo, do movimento romântico no mundo. E do que fala o Fausto? Né? O Fausto, que é o protagonista, é o personagem principal, ele ele deseja atingir o conhecimento ilimitado. E, na verdade, o Fausto é muito querido por Deus, porque ele tem essa curiosidade que Deus aprova no homem, a curiosidade do conhecimento. Né? E, porém, um demônio chamado Mefistófeles diz assim para Deus: não, eu vou corromper o Fausto, e faz uma aposta com Deus que vai tirar o Fausto do caminho correto. E assim faz. Ele oferta para o Fausto o conhecimento ilimitado, né? Aquilo que tudo que ele sempre quis saber. E em troca, ele pede, como sempre, a alma do Fausto. E eles fazem então um pacto de sangue. Né? E o Mefistófeles aí começa a corromper completamente o Fausto, já dá para ele, né, todo o conhecimento que ele queria, então ele já fica muito inteligente, sabe de tudo, então ele não tem mais nada o que fazer na vida, né? Aí ele só vai se corrompendo. No final da primeira parte do Fausto, né, que é a história principal, não é ele que acaba morrendo, não, mas por causa das atitudes dele, ele acaba causando extremo sofrimento para todas as pessoas que ele ama.
Importante a gente pensar o seguinte: o que é que corrompe o Fausto? É o conhecimento? É a ciência? É o saber que corrompe o Fausto? Não. O que corrompe o Fausto é um sentimento que percorre toda a literatura como sua representação. É a ubris. O que é ubris? Ubris é a arrogância, é o desejo de ter as coisas para si, né? É a corrupção de aproveitar aquilo, né, que se tem de dom para um benefício próprio. É importante a gente saber disso porque, diferente do Fausto, o que acontece com o eu lírico do poema do Drummond? Vamos ver. Então, nós vimos lá que a Máquina do Mundo ofertou para esse eu lírico, já cansado, já sem muitas esperanças, ela oferece para ele o conhecimento ilimitado. E como ele reage? É a terceira e última parte do poema. Mas como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas, presto e fremente não se produzissem a de novo tingir a neutra face, que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há anos, passasse a comandar minha vontade, que, já de si volúvel, se cerrava semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas. Como se um dom tardio já não fora apetecível, antes despiciendo. Baixei os olhos, incurioso, laço, sem vontade, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas, pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pensas. Então ele recusa a oferta da máquina do mundo. E aí nós perguntamos, mas o que ele recusou? Ele recusou o conhecimento? Ele recusou a ciência? Não, não é isso. Ele recusou a ubris, né? Porque ela oferta para ele algo que era muito desejado dele. Ele até diz que antes, anos antes, ele desejava isso. Ele queria esse conhecimento ilimitado. E agora ele não quer mais, né? Ele quer continuar o seu caminho de autodescoberta. Por que será, então, que nesse momento, né, o Drummond faz essa representação, uma máquina do mundo que se oferta maravilhosa com todo o conhecimento da ciência e o sentido da vida, e aí um eu lírico que está lá representado, ele não quer isso. Vamos lembrar que Máquina do Mundo foi escrito pelo Drummond no pós-guerra, logo após a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial, essa época, né, em especial por causa da guerra, foi um outro momento na história da humanidade em que se houve muitos avanços da ciência e da tecnologia. Porém, a ciência e a tecnologia foram usadas para destruir a própria humanidade, destruir as cidades, destruir as pessoas que moravam nessas cidades, e inclusive foram feitas máquinas, câmaras, usando a ciência para achar gases, etc., que matassem mais rapidamente e com mais eficácia as pessoas que estavam nos campos de extermínio nazistas. E chegou ao auge da Segunda Guerra Mundial, que foi também o seu fim, a descoberta da energia atômica, né, que também tantos benefícios pôde trazer para a humanidade, mas ela foi aplicada inicialmente naquele momento para destruir
no mínimo 2 cidades inteiras e seus habitantes. O saldo da Segunda Guerra Mundial foi de 60 milhões de mortos, sendo que morreram 20 milhões de soldados e vejam só, o dobro, 40 milhões de civis. 40 milhões de pessoas que não tinham pedido essa guerra acabaram morrendo por causa dela e por causa da aplicação da ciência e da tecnologia a quê? A ubris, aquela arrogância e aquele desejo de poder. Então, no fundo, o que o Drummond está representando ali no poema dele é um cansaço que foi dominando ali naquele momento do pós-guerra toda os artistas, os filósofos que ficaram muito sem esperanças depois de ver que a humanidade tinha usado a ciência, a tecnologia e o saber para sua autodestruição. Hoje nós estamos num momento em que nós falamos muito da importância da ciência, né, da importância da ciência para salvar vidas. E ela é realmente muito importante para nós hoje, né? A gente está no momento da humanidade em que nós podemos compensar um pouco aquilo tudo que fizemos lá na Segunda Guerra Mundial. Olhar para a ciência e usar a ciência para salvar as vidas e não para destruir as vidas. Né? E aí, se coloca a máquina do mundo na nossa frente, agora em outras formas, em vez de ser a tecnologia mais bruta, né, do aço, da máquina, mas uma tecnologia que fala aí do mundo microscópico. Então, quando ela se oferta a nós dessa maneira, o que é importante? É virar e falar assim, eu não quero mais? Não, é olhar para ela, mas que a gente espera que essa ciência toda ela seja aplicada para agora salvar as nossas vidas, ou seja, sem ubris, sem a arrogância, sem a corrupção. Então essa fica, né, a lição do Drummond, né, que o importante mais do que o conhecimento ilimitado, do que conhecer a ciência de uma forma absoluta, mais importante é o autoconhecimento, é pensar em si mesmo e se humanizar para poder usar o conhecimento, a ciência com consciência. Espero que vocês tenham gostado do poema Máquina do Mundo. Não se esqueçam da tarefa da semana e qualquer dúvida, nós nos encontramos no plantão de dúvidas, tá bom? Até a próxima!